Daí, pessoal, mais uma resolução. Jorge aplicou um capital a juros compostos durante 10 meses, com um rendimento igual ao capital aplicado. Qual a taxa mensal desta aplicação? Dados que o logaritmo de 2 na base 10 é igual a 0,3 aproximadamente. 10 elevado ao expoente 0,3 é 1,995. E 10 elevado ao expoente 0,03 é igual a 1,072. Bom, então o Jorge fez uma aplicação a juros compostos durante 10 meses e o rendimento é igual ao capital aplicado. Então, vou começar com essa ideia aqui, ó. O rendimento que ele obteve é igual ao capital que ele aplicou. Então, vou colocar isso, ó. Rendimento é igual ao capital. Eu quero que isso aconteça. Bom, o que é o rendimento em uma aplicação? O rendimento é aquilo que aumenta no capital. Ou seja, o rendimento são os juros. Então, ele está me dizendo que os juros é igual ao capital. Então, eu vou dizer que juros igual capital. Então, eu tenho aqui uma equivalência. Como se trata aí de juros compostos, o montante obtido na aplicação a juros compostos é igual ao capital aplicado, que multiplica por 1, mais o I, que é a taxa, na forma centesimal, isso elevado ao expoente t. Então, vou colocar aqui, eu vou seguir montante igual capital, ele não me diz quanto é, né? Só me diz que o Jorge aplicou um certo capital. Vou manter aqui capital C. Vezes 1 continua, mais a taxa, que é o que ele está pedindo, né? A pergunta é qual é a taxa mensal. Então, taxa mensal é a taxa I%, que eu não sei. Então, é isso que eu estou querendo. Calcular aqui o valor desse I, e elevado na T, que é o tempo, e a aplicação foi feita durante 10 meses. Então, o tempo, como a taxa é mensal, o tempo é o número de meses, o tempo é igual a 10 meses. Então, quando eu elevo aqui no expoente T, eu elevo no expoente 10. Bom, então, vim até aqui. Pois bem, como ele está me dizendo que o juro é igual ao capital, e eu sei que montante é igual a capital mais juros, então pensemos, montante é igual a capital mais juros. Se juro e capital é a mesma coisa, a mesma quantia, é como se eu aplicasse R$1.000 de capital, esperasse o devido tempo, e eu tivesse como juros outros R$1.000, eu ficaria com R$2.000, ou seja, eu vou ficar com o dobro do capital, porque o que eu ganho de rendimento, o que eu ganho de juros, equivale ao próprio capital. Então, montante é capital mais juros, montante é igual a capital, os juros também equivalem-se ao capital, aliás, aqui equivalem ao capital, então o montante é igual ao dobro do capital, 2C. Então, aqui eu tenho uma outra equivalência. E esse montante igual a 2 capital, montante igual a 2C, eu vou colocar aqui, ó. 2C igual a C, que multiplica 1 mais o I elevado ao expoente 10. Este C vem na falsa passagem dividindo. 2C divide por C. Isso é igual a 1 mais o I elevado ao expoente 10. Faço o cancelamento aqui. C com C. Resta para mim que 2 é igual a 1 mais o I elevado ao expoente 10. Eu vou reescrever esta igualdade colocando esse 1 mais I elevado ao expoente 10 na frente para ficar num formato mais intuitivo, né, conforme a gente se acostumou a trabalhar com a variável no primeiro membro.
1 mais i elevado ao expoente 10, isso é igual a 2. Me parece mais claro nessa igualdade. E aí não esquece que o objetivo nesse exercício é o cálculo da taxa, né? É o cálculo do i. Quando eu chego nesse ponto do exercício, 1 mais i elevado a 10 igual a 2, que é uma situação exponencial com um certo grau de complexidade, porque eu tenho que pensar 1 somado em qual valor, que quando eu elevo a 10ª potência resulta 10. Ou seja, 1 mais i multiplicado por ele mesmo, 1 mais i multiplicado por 1 mais i, isso por 10 vezes, tem que resultar 2. Então, a pergunta é quanto vale esse i? Então, tem um certo grau aí de complexidade essa exponencialidade. E quando eu me deparo com esse tipo de situação exponencial, com um certo grau de dificuldade, uma certa inoperância aritmética, eu não consigo resolver num formato tão simples, eu me valho da aplicação dos logaritmos. Então, eu aplico logaritmo. E o que significa aplicar logaritmo? Significa aplicação de logaritmo em um membro e aplicação do logaritmo no outro membro. Para não estragar, né, para não afetar aí o equilíbrio dessa igualdade. Então, eu tenho que fazer a mesma operação nos dois lados. Log na frente e log atrás. Então, vou repetir aqui a expressão, ou a equação 1 mais i igual a 2. E agora, então, eu vou acrescentar a aplicação do log no primeiro membro, log de 1 mais i. Eu estou escolhendo aqui logaritmo na base 10, porque eu percebo que os dados fornecidos na questão são dados de logaritmos na base 10. Aqui eu também tenho base 10, ó, elevado ao 0,3. Então, é útil para mim base 10. Então, logaritmo na base 10 e logaritmo na base 10. Lembrando para ti, quando a base é 10 aqui, ó, eu não preciso expressar essa base. Muito bem, agora que eu tenho isso, só esqueci aqui do expoente 10 aqui, né? Olha só aqui, ó, aqui tem o expoente 10. Está aqui o expoente 10, eu havia esquecido. Ok. Bom, quando eu tenho a aplicação do logaritmo aqui nos dois membros, nos dois lados da igualdade, esse 10 justamente que eu havia esquecido, ele é o expoente e, por propriedade, ele pode se encaminhar como um fator. Ele vem aqui para frente, ó, numa regra prática, multiplicando o logaritmo. Então, eu reescrevo essa igualdade fazendo 10 que multiplica logaritmo de 1 mais i elevado ao logaritmo de 2. Eu vou repetir o logaritmo de 2 ainda, fazendo bem lento. E aí eu tenho 10 vezes o logaritmo de 1 mais i. E esse logaritmo de 2, ele me deu. Logaritmo de 2 é aproximadamente 0,3. Então, isso aqui eu substituo pelo dado fornecido, 0,3. Como o objetivo do exercício, lembrando, é isolar o i, eu vou encaminhar esse isolamento me livrando primeiro desse 10 que está multiplicando, posso fazer a falsa passagem dividindo. Então, eu posso aqui reescrever isso, logaritmo de 1 mais i igual a 0,3. Aí aquele 10 veio dividindo. Logaritmo de 1 mais i igual 0,3 divide por 10, dá 0,03. Ok. E aí eu tenho o logaritmo de 1 mais i igual a 0,03. Nesse ponto eu vou agora aplicar o conceito de logaritmo. O que diz o conceito de logaritmo? A base 10, invisível aqui, ela vai entrar por baixo aqui, ó, no expoente 0,03 e vai voltar por cima na igualdade, uma espécie de roleta na prática, né? E aí eu venho 10 elevado ao expoente 0,03, isso é o conceito de logaritmo, né? Aplicação da base, como base do expoente, 0,03
Isso é igual a 1 mais i. E aí, de certa maneira, eu me livrei do logaritmo, né? Apliquei o conceito, a base entrou por baixo, e igualei a 1 mais i, eu me livro do logaritmo. E aí, 10 elevado na 0,03, nota que essa informação ele também me deu aqui, ó. 10 elevado ao expoente 0,03 é igual a 1,072. 1,072 é igual a 1 mais i. O objetivo é calcular o i, portanto, vou isolá-lo jogando esse 1 para cá na falsa passagem menos. Então, vou continuar aqui em cima. 1,072 menos 1 é igual ao i, que é a taxa. 1,072 menos 1 vai resultar 0,072. Isso é igual a i. Porém, este i está na linguagem decimal. Para eu reescrever isso como porcentagem, eu multiplico por 100. Então, se eu multiplico aqui, ó, por 100, eu tenho a escrita do i na forma percentual. Então, o i vai ficar como 0,072 vezes 100, a vírgula desloca duas casas, i igual a 7,2% ao mês. Então, esta aí é a taxa mensal de valoração, né, desse capital aplicado, de maneira que em 10 meses eu fique com o dobro da aplicação. Então, está aí a alternativa E. Ok? Então era isso, eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.